Olá, meu povo! Olá, meus amigos! Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos começar aquela revisão, né? Trabalhar aqui essas informações sobre Bertolinha, Piauí. Já trabalhamos. Ai, meu Deus, deixa eu tentar lembrar, eu tô tentando. Já trabalhamos alguns municípios do sul do estado do Piauí. Ai, foram tantos, meu Deus! Mas agora a gente tá falando sobre Bertolinha. Me orgulha bastante saber que você confia no meu trabalho, que você investiu o seu valor e esse valor será retribuído em nome do Senhor Jesus em bênçãos na vida de vocês. E aqui, com o meu trabalho, meu esforço, quero oferecer o melhor para vocês, para preparar da melhor forma possível. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, pessoal. Para quem chegou agora, para quem é o primeiro concurso, está comigo. Eu sou o professor Daniel René. Seja bem-vindo. Né? Então, pensou em conhecimentos locais e regionais, História e Geografia do Piauí, temos um curso completo. Então, aquele curso maravilhoso, História do Maranhão, História do Tocantins, em breve História e Geografia do Ceará. Então, se você precisar da gente, estamos aqui, tá? Gente, antes de começar a revisão, eu vou só pedir para vocês ficarem atentos a algumas informações. Primeira informação, gente, é que o nosso número oficial do WhatsApp é esse aqui, que está no nosso documento, que está todas as nossas apostilas e o número que você compra o nosso material, né? Então, é aquele número lá que você tem no Instagram. Esse é o nosso número oficial, tá, pessoal? Só temos esse número. Então, quando você precisar, entre em contato com esse número que está aqui nas nossas apostilas. E evite rateio e cuidado em comprar material com outros números de WhatsApp que não é o meu, que não é o meu número oficial. Então tenha muito cuidado, porque quando você pensa que está ganhando, você pode estar perdendo, porque você pode cair num golpe. Então sempre eu alerto meus alunos, né? O barato às vezes sai muito caro. E o meu valor, o valor aqui da nossa apostila já é bastante acessível, justamente para que possa alcançar o maior número de pessoas e para que essas pessoas elas possam receber um material com preço acessível e de qualidade, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos trabalhar aqui. Só ajeitar aqui o material para vocês, que tô organizando aqui ainda. Tô aqui até no grupo de vocês aqui. Vou organizar Bertolinha. Pessoal que tá lá no grupo. Outra coisa, ó, pessoal do grupo aqui, com o material já tá tudo certinho lá no grupo, então se você precisar, a revisão está lá, tá, pessoal? Então, só organizar aqui, tudo é ao vivo. Pronto. Vamos lá, pessoal. Tudo certo? Vamos lá, gente. Então, aqui vamos analisar Bertolinha, tá? Bertolinha. Bertolinha. Então, vamos lá, galera. Let's go. Primeira questão diz assim: analise os seguintes itens referentes ao território e população do município de Bertolinha, Piauí, e assinale a alternativa correta, tá bom? Sempre aquela tríade de informações, né? A base. O gentílico de Bertolinha é bertolinense e o aniversário da cidade é comemorado em 22 de janeiro e o atual prefeito é Geraldo Fonseca Corrêa. Esse primeiro item está correto, então vamos para o segundo item sobre Bertolinha. Ele vai trabalhar agora a informação sobre população. A população de Bertolinha, no último censo de 2022, foi de 5.562 pessoas, tá, pessoal? Essa informação é correta, está correta. E a terceira questão, o terceiro item, ele vai falar sobre a densidade demográfica. Quando ele fala sobre densidade demográfica, ele diz que Bertolinha, em 2022, a densidade demográfica foi de 4,57 habitantes por quilômetro quadrado. Pessoal, quando a gente está falando sobre população, são esses dois itens que você tem que gravar na sua memória, que você tem que separar. Um outro ponto, uma outra perspectiva é comparar esse número em posição em relação aos municípios do estado do Piauí e em relação aos municípios do Brasil. E eu coloquei para vocês agora no quarto item. Ele diz o seguinte: na comparação com outros municípios do estado, ficava nas posições 120 de 173
Aliás, perdão, vou só corrigir aqui para ficar organizado. 120 em relação à população, 173 em relação à densidade de 224 municípios. Já na comparação com os municípios de todo o país, ficava nas posições 4.089 em relação à questão da população de Bertolínia e 4.973 em relação aos municípios de todo o Brasil. Então, aqui a gente tem essas informações que estão corretas. Então, primeiro, gentílico, as informações básicas sobre o aniversário e o atual prefeito, está correto. O item 2 sobre a população de Bertolínia no último censo demográfico de 2022 também está correto. Densidade demográfica e a comparação, respectivamente, sobre a população, sobre a densidade demográfica. Pessoal, o próximo item, existe algo aqui que não está de acordo e a gente vai conseguir verificar. Porque ele diz assim, a população da cidade de Bertolínia chegou a 5.562 pessoas no censo de 2022, representando um aumento de 5% em comparação com o censo de 2010. Eu aproveito aqui até para lembrá-los que o censo demográfico ele acontece em 10 anos. Vocês vão perceber que teve um censo em 2000, nos anos 2000, em 2010 e agora esse censo aconteceu em 2022. Você lembra que é por conta da pandemia. E esses dados, quando ele coloca esse tipo de informação, ele sempre vai ter que colocar o enunciado, informando para você de onde ele tirou aqueles dados, para que você possa julgar se o dado está correto, se o local, a fonte está correta, tá? Então aqui, o gabarito da primeira questão é a letra D. 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Porque o que está errado aqui quando ele diz que está acima de 5% em comparação com o censo de 2010. Na verdade, a população da cidade de Bertolínia chegou a 5.562 pessoas no censo de 2022, representando um aumento de 4,57% em comparação com o censo de 2010. Então aqui, essa é a informação correta. Vamos para a segunda questão. Segunda questão também continua analisando essas questões sobre o município de Bertolínia. E ele vai falar sobre a questão da área territorial. A área da unidade territorial de Bertolínia em 2022 é de 1.216,116 km². Minha dica, pessoal, pode vir a informação com um número exato ou ele pode vir com uma informação aproximada. Uma outra forma que a banca pode trabalhar um número, um dado exato, é colocando acima ou abaixo de. Então você tem que ficar sempre atento a essas informações. Aqui esse item está correto. No item 2, ele diz assim: Bertolínia, Piauí, pertence à região intermediária de Floriano e região imediata de Uruçuí. Aqui, pessoal, sempre chama a atenção dos meus alunos e chama a atenção agora para que você fique atento, tá? Existem 4 informações que são essenciais: região intermediária e região imediata. Em Bertolínia, a região intermediária é Floriano, região imediata, Uruçuí. O que significa isso? Todo estado do Brasil possui regiões intermediárias, que são regiões maiores, que possuem um município que tem influência sobre outros municípios menores, de menos influência. E você tem um município de uma região imediata, que tem uma influência sobre municípios mais próximos ali, que são menores ainda. Então, aqui em Bertolínia, você tem região intermediária, Floriano, região imediata, Uruçuí. Ou seja, Bertolínia está dentro da região imediata de Uruçuí, que, por sua vez, Uruçuí está dentro da região intermediária de Floriano, tá? Outro ponto aqui é lembrar sobre a questão da mesorregião e microrregião. Tanto região intermediária como região imediata são divisões do território. E mesorregião e microrregião eram as antigas divisões dos territórios dos estados. Você provavelmente, se você não é da geografia ou da história, você estudou isso lá na escola. Atualmente o IBGE ele utiliza a região intermediária e região imediata. Mas antigamente, até 2017, essa região de Bertolínia era caracterizada e o levantamento de dados era baseado em mesorregião sudoeste piauiense, microrregião Bertolínia. Professor, já que o IBGE não usa mais, eu vou desconsiderar essa informação?
Não, você tem que considerar todas as informações que são utilizadas pelo IBGE. Não é porque uma informação é de 2010 que você tem que desconsiderar. Por isso que eu falo para os meus alunos, você está buscando as informações oficiais, não as informações mais atualizadas. Porque as informações oficiais elas podem estar mega ultra atualizadas, como ela pode ter informações aqui de 2010. E aí você não vai se assustar, tá? Então, voltando aqui para a análise da questão, 2 está correto, item 2, tá? No item 3, ele diz que em 2021, Bertolínia pertence à microrregião de Floriano. Microrregião de Floriano, tá errado. É microrregião de Bertolínia. É região intermediária de Floriano, região imediata de Uruçuí, mesorregião sudoeste piauiense e microrregião de Bertolínia. Portanto, esse item de número 3 aí, ele deve ser colocado como o item errado, tá bom? No 4, ele diz assim, em 2022, a área do município de Bertolínia era de 1.216,116 km², que coloca na posição 80 entre 224 municípios do estado e na posição 1.213 entre 5.570 municípios do Brasil. Pessoal, o que está errado aí é a questão da posição. Na verdade, a posição em relação aos municípios do estado é a posição 71. É muito exato, professor, é muito exato. A banca pode fazer? Pode, pessoal. Então você tem que estar preparado. Aqui é uma questão que é muito difícil alguém compreender todo o conteúdo, abarcar todo o conteúdo de forma exata. É muito difícil, é raro. Mas você tem que estar preparado. Então você tem que se preparar dentro daquilo que você puder se preparar para que você possa atingir seu resultado. Então, 71 na posição entre 224 municípios. Ok. Portanto, o item de número 3 e 4 está errado. Eu continuo a analisar o item de número 5, que diz que em 2018, Bertolínia era classificada como centro local 5 na hierarquia urbana e fazia parte do arranjo populacional de Teresina, Piauí, capital regional A2A. Renê, essa informação não tem em 2022, pessoal. A última informação sobre centro local e hierarquia urbana é de 2018. Então, você vai ficar atento a essas informações. Portanto, a questão de número 2, o gabarito da questão de número 2 é a letra A, 1, 2 e 5 apenas. Tudo bem, pessoal? Vamos para a terceira questão, galera. A terceira questão também com muitos itens para analisar e tem a questão do bioma aqui, né? Então, ele diz assim, em 2019, o bioma de Bertolínia, Piauí, é o Cerrado. Está correto, pessoal. Ah, professor, mas tem uma parte de Caatinga, mas o IBGE ele tem como bioma majoritário, tá? Aquilo que está mais presente no município, então é o Cerrado, tá? Essas informações são do IBGE. 2. Bertolínia, o município do estado do Piauí possui uma vegetação, lembrando que bioma engloba vegetação, então quando a gente está falando de vegetação, é o tipo de vegetação daquela região, daquele bioma, né, que pode ter ali o Cerrado, pode ter um pouco de Caatinga, mas não esqueça, Bertolínia, o bioma é o Cerrado. Então, possui uma vegetação composta por campos cerrado, cerradão e manchas de Caatinga arbórea. Então, como eu falei para vocês, Caatinga arbórea vai ter também esse tipo de vegetação. Os solos da região incluem latossolos vermelho e amarelo, distróficos, associados aos podisólicos vermelho e amarelo, e as areias quartzosas distróficas. Tá correto, pessoal, tudo certinho. No 3, ele diz assim, na hidrografia de Bertolínia, ou seja, na questão hidrográfica, né, dos rios, riachos, né, ali, temos ali do recurso hídrico, os principais cursos d'água são o rio Gurgueia, o rio Esfolado e as lagoas do Choro, da Malícia e o riacho Olho d'Água. As 3 informações estão corretas sobre Bertolínia, tá, pessoal? Vamos para a quarta questão, gente. Quarta questão diz assim, indique a sequência correta dos fatos históricos sobre a formação administrativa do município de Bertolínia. Pessoal, já caiu algumas questões dessa forma, a banca já cobrou a cronologia. E temos algo interessante que a cronologia
de Bertolínia não é tão fácil assim, são muitos elementos. Por isso que na apostila a gente colocou em questões cronológicas. Eu vou colocar no grupo para vocês para ajudar a entender essa cronologia, tá? Em 1, 2, 3, cada ato dentro daquela sequência. Então essa questão é bom para a gente relembrar os principais eventos. Então o gabarito para essa questão, vou logo colocar para vocês a sequência aqui. Vamos analisar aqui, a quarta é a letra C. E professor, por que a letra C? Primeiro você tem o distrito criado com a denominação de Aparecida pela Resolução Provincial de número 419, subordinado ao município de Jerumenha, tá? Depois, na sequência, você tem o item de número 3, elevado novamente à categoria de município, com a denominação de Aparecida pela Lei Estadual de número 1575, desmembrado de Jerumenha e instalado em 29 de 3 de 1938, tá? Lembrando que uma lei estadual, quando oficializa um município, não quer dizer que a partir daquela data o município já vai surgir um distrito, né? Toda a conjectura do município. Virou município, mas agora você tem as eleições para decidir quem vai ser o prefeito. Então tem todo um processo, por isso que às vezes eles falam instalado. Instalado é quando o município ele passa de fato a ser gerido, né? E assim oficialmente ele constar como município em desenvolvimento. Então, pessoal, aqui a letra C é a resposta correta, 1, 3 e 2. Uma outra informação relevante é a questão do PIB e como o PIB está distribuído dentro da análise de toda a renda do município, né? Isso nos setores primário, secundário e terciário. E a nossa quinta questão, ela traz essa informação. E é interessante analisar que o gabarito correto é a letra B. A alternativa correta é a B. A contribuição da indústria para o PIB é de cerca de 10,8 milhões, que corresponde a 14,9% do total do PIB. As outras alternativas apresentam dados incorretos sobre a participação de setores do PIB, tá? Então, aqui, vale interessante, eu vou colocar no grupo para vocês as informações de como está distribuído cada um desses setores, mas já está lá no grupo, lá na apostila também, tá? Mas eu vou colocar para que vocês possam, assim, acompanhar, ok? Vamos lá, gente, continuando, vamos para a sexta questão. A nossa sexta questão também é uma questão interessante, porque a gente vai trabalhar agora a questão da história do município, tá? Então, quando a gente vai pegar essa parte da história do município, né, Bertolínia, vamos voltar aqui no século XVIII. E um dos principais personagens é o Bernardo Gonçalves de Brito. Por quê? Ele desmembrou meia légua de suas terras da fazenda Peri, hoje Boa Esperança, doando ao patrimônio da igreja. E aí, vários anos depois, né, surgiram as primeiras construções de alvenaria lá, e tinha outro personagem que vai ser importante, porque a iniciativa foi do tenente-coronel Bertolínio Alves e Rocha. Em consequência, teve um aumento da população, que foi atraída ali pelas festas religiosas, realizadas no período ali de 6 a 15 de agosto. Há uma homenagem a uma santa, e aqui é interessante você pegar o elemento da padroeira. A gente está falando da Nossa Senhora Aparecida, né? Começava o progresso do lugar, despertou a atenção, né, do governo central, a criação de uma paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Porém, pessoal, pela lei provincial de número 502, de 7 de agosto de 1860, a paróquia ela foi transferida para o povoado de Manga, onde era venerada até a outra lei provincial, né? No caso a lei provincial de 1053, de 7 de junho de 1882. Então, de 1860 até 1882, ela foi transferida para outra região. E aí você tem a Capela de Aparecida, né, que foi incorporada à paróquia do Santo Antônio de Jerumenha. Quando vai mudar? Somente em 1890 foram criados a vila e o município de Aparecida. Já contava com um suficiente número de prédios e uma população que era considerada. E aí foi elevada à categoria de cidade em 1938, depois de sofrer várias
várias anexações em outros municípios, tendo em vista a legislação federal que proibia a duplicidade de nome, né, dentro das cidades brasileiras, dos municípios. Já existia o município de Aparecida, e aí teve que mudar o nome para Bertolínia. Então, o motivo da mudança do nome é porque já existia um outro município com o nome Aparecida, e no Brasil não poderia ter duplicidade de nome. E aí foi mudado o nome para Bertolínia, em homenagem a Bertolínio Alves e Rocha. Então é uma informação importante, pode cair na prova, tá? Essa parte histórica aí, eu acho que você tem que dar um gásinho, porque às vezes cai uma questão, e aí é muita informação para uma questão, né? E aqui a gente está trabalhando aqui com vocês para você, né, tentar melhorar aí. Ó. Ele diz assim, ó, sobre a história do município, considera as seguintes afirmativas. No princípio do século XVIII, Bernardo Gonçalves de Brito doou meia légua de terras da fazenda Peri, hoje Boa Esperança, ao patrimônio da igreja. E aí, pessoal, essa informação, ela está correta, tá, pessoal? Porque você tem aí nessa cronologia, né, nessas mudanças, essa informação. Tipo assim, ele mudou mesmo, de fato, né, ele doou meia légua de terras da fazenda Peri ao patrimônio da igreja. Aí começa a igreja a ser um vetor central para a história do município. No item 2, ele diz assim, anos depois, as primeiras construções em alvenaria foram realmente iniciadas por Bertolínio Alves e Rocha. Depois o nome do município deixa de ser até Aparecida para homenagear Bertolínio Alves e Rocha. Então também está correto, essa questão é a letra C. Na sétima questão, vamos lá para a sétima questão, pessoal. A sétima questão também ela é muito interessante porque ela continua esse aspecto histórico. E a sétima questão, o gabarito é a letra D, porque a Capela de Aparecida foi incorporada à paróquia de Santo Antônio de Jerumenha até a vigência da Lei Provincial de número 1053, de 7 de junho de 1882, que restaurou a paróquia de Nossa Senhora Aparecida. As outras alternativas contêm informações que não estão de acordo, então, sétima questão é a letra D. E a oitava questão, pessoal, também desenvolve esse elemento do PIB. Ele diz assim, entre 2006 e 2021, o município apresentou um crescimento notável em seu PIB. Com base nas informações disponíveis, qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre o desempenho econômico do município durante esse período? Então, nessa oitava questão, o que você vai ter que fazer, pessoal? Primeiro, o município ele teve o sexto melhor desempenho e crescimento do PIB na região imediata entre 2006 e 2021. Então, eu vou repetir. O município ele teve o sexto melhor desempenho e crescimento do PIB na região imediata de 2006 a 2021. Então, a alternativa correta é a letra A, porque o município ele se destacou, né, com o sexto melhor desempenho. E aí, nos últimos 10 anos, o crescimento nominal do nível de atividade da cidade foi de 166,7%, enquanto a taxa de crescimento nos últimos 5 anos foi de 50,9%. Então, aqui a gente tem como informação correta a letra A. E chegamos aqui à nona e décima questão, né? Que ele diz assim, qual é o município que originalmente denominado Aparecida teve sua denominação alterada para Bertolínia em virtude da legislação? E aí, o município aí, pessoal, é Aparecida. Eu coloquei porque esse nível de questões às vezes caem, pessoal. O cara coloca como uma pegadinha, porque se você não tiver domínio sobre o conteúdo, você fica em dúvida. Então você não sabe se era Aparecida do Sul ou era Aparecida do Norte, né? Porque depois eles permitiram. Mas é o município de Bertolínia. E a décima questão, aí ele vai colocar durante a era Vargas, né? E aqui tem um ponto mais específico, que ele vai falar sobre os prefeitos nomeados. Eu trouxe os prefeitos nomeados em um período aqui que é muito importante, que é a era Vargas. E aqui na décima questão, você vai marcar o gabarito letra B. Capitão Francisco Cavalcante, ele governou, ele foi prefeito de Bertolínia de 1930 a 1931. O general Antônio Almeida, de 1931 a 32. E o coronel Manuel Lima, de 32 a 33, tá, pessoal? Então, essas são as informações e aqui é a nossa revisão, tá? Quero agradecer a todos de coração por terem investido nesse projeto. Para quem chegou agora, muito obrigado, seja bem-vindo. Para quem já é de casa, fico feliz de você
acreditar novamente no meu trabalho. Muitos aqui que já são de outros concursos. Fico à disposição, sempre para fazer o melhor. Lembrando que é muito importante você adquirir os nossos materiais comigo, tá? Diretamente comigo. Cuidado com o rateio, porque você pode acabar se envolvendo numa situação delicada, porque alguém pode querer dar um golpe em você. Então, o único número do WhatsApp que a gente tem é o WhatsApp dos nossos anúncios, tá lá nos nossos banners. Então, sempre entre em contato conosco, tá bom, pessoal? Próximos concursos que tiver, conte comigo, concursos no Piauí, temos muitos. Se você tiver interesse também em algum concurso específico, leu no edital Conhecimentos Locais e Regionais do Município, se lembrou do professor Daniel René, corre para cá, conversa comigo, tá? Desejo para vocês uma excelente prova, que vocês possam galgar essa etapa, que possam alcançar os seus objetivos. Eu peço para você, volte no meu WhatsApp, fale comigo quando sair o seu resultado. Eu fico muito feliz em ouvir toda a experiência, toda a alegria. Eu quero compartilhar dessa alegria com vocês, tá, pessoal? Até mais, fiquem com Deus e tranquilidade e boa prova!